Bom dia, nono ano! Voltamos! Acabou as férias! Estamos de volta nesse frio que não está sendo nada agradável, mas estamos de volta. Vamos começar o nosso terceiro bimestre. Dessa vez voltamos para o Brasil. Veremos ali o fim do conteúdo de história sobre Brasil. E no próximo voltamos para a história mundial, naquele vai e vem básico que eu apresentei para vocês no primeiro dia de aula. Bem, sobre a aula de hoje, voltamos sobre com o retorno da democracia. O retorno do retorno que estamos fazendo aqui. E o que é isso? Temos que lembrar que com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve uma grande consequência política com o fim desse conflito, que foi o fim do governo Vargas. O governo Vargas foi de 1930 a 1947. 45, foi mal. E esse período transformou muito o Brasil. Principalmente na questão industrial e urbana, o Brasil cresceu de uma maneira estrondosa no período Vargas. Além do que, a gente teve uma entrada dos meios de comunicação de massa de uma maneira incrível. O cinema e o rádio se espalharam pelas grandes cidades. O rádio até bem além do que o cinema. E foi abraçado pela população brasileira de uma maneira muito interessante, porque dinamizou e acelerou o consumo de informação que o brasileiro tem. Só que o Brasil, nesse período, era uma ditadura. Vargas era um ditador que estava ali já na Segunda Guerra, ali quando os Estados Unidos entram, o Brasil entra também. Ele estava lutando contra outras ditaduras. O ditador Getúlio Vargas estava lutando contra o ditador Mussolini e contra o ditador Hitler. Então, isso cria uma contradição muito grande, até entre os aliados da Aliança dos Aliados, em aceitar o Brasil. Só que, se politicamente, de uma maneira internacional, era confuso essa participação do Brasil nos aliados, mais confuso era para a população, que não está entendendo. Tipo, você, Getúlio, tu foi lutar contra um governo que é parecido com o teu, o que é isso? Como que é? Você está se dizendo errado, é isso? Uma grande parcela da população começou a ver essa incoerência de Getúlio. E quando o Brasil ajuda os aliados, a gente vence a campanha da Itália, sendo um dos grandes responsáveis pela liberação da Itália. A gente, num contexto geral, vence a guerra do lado dos aliados, e os nossos pracinhas da FEB voltam. Eles servem com uma pesada crítica a Getúlio. Porque quando eles voltam como os heróis que lutaram contra grandes ditaduras. E os próprios pracinhas fazem críticas à continuação do governo ditatorial de Vargas. Assim, mesmo sobre censura, parte da imprensa passa a publicar artigos que criticavam o governo. Porque o governo não tinha mais, digamos, moral para manter calado essas críticas. E começa a acontecer movimentos estudantis que exigem um retorno da democracia. Esses movimentos eram organizados pela UNE, União Nacional dos Estudantes, existe até hoje a UNE, e que fizeram diversas manifestações contra a ditadura de Getúlio. E junto com os estudantes, junto com os pracinhas que voltaram, o alto comando do exército também não está mais gostando dessa coisa de ditadura. Porque os nossos militares, eles acabaram sendo muito influenciados pelas ideias de democracia dos Estados Unidos. Até porque, principalmente os que foram com a FEB,
eles tiveram um treinamento extensivo lá nos Estados Unidos. Então, eles tiveram uma influência forte ali. Eles experimentaram, principalmente os que lutaram, a questão que uma ditadura causa, a repressão, a selvageria de uma ditadura, além do que já viviam no Brasil. Então, o exército olha para o Getúlio e fala: tem mais como te dar apoio. É incoerência com o que eu lutei, contra o que eu lutei. Então Getúlio foi aos poucos perdendo só apoio. Com o aumento das pressões para o fim do Estado Novo, Getúlio decretou um novo Código Eleitoral, permitindo que novas eleições para presidente e para a Assembleia Constituinte ocorressem em dezembro de 1945. Porém, mesmo com essa medida, havia entre os opositores grande desconfiança de que Getúlio pretendia permanecer no governo. Ele se sentiu pressionado, ele viu: opa, não dá para eu continuar como ditadura. Então, vou assinar isso aqui, esse Código Eleitoral novo. Ó, final de 45, dezembro, eleições. Vamos fazer novas eleições para formar uma Assembleia Constituinte, fazer uma nova Constituição para o Brasil. Só que os opositores dele pensavam: você está de brincadeira, né? Você está chamando novas eleições e está continuando como presidente? Não. Então as manifestações aumentam, eles ampliam a pressão sobre o Getúlio, e aí, vendo que ele não tinha mais nenhum apoio, mas nenhum é até forte. Tinha um grupo sim que também já ainda apoiava o Getúlio, mas era muita falta de noção já na época, porque o principal corpo de força do Brasil, o Exército, a Marinha também, e a aeronáutica se criou com a Segunda Guerra, falam não para Getúlio. A população, principalmente a população mais esclarecida, os estudantes, os professores, estão falando não. A classe média, que é a consumidora, está falando não. Parte da classe mais pobre do Brasil também estava desconfiada de Getúlio. Então, onde ele vai ter pé para manter esse governo? Não vai ter. Assim, em 29 de outubro de 45, ele renuncia, encerrando o Estado Novo. Governo do general Gaspar Dutra. Conforme havia sido estabelecido no Código Eleitoral, em dezembro de 1945, houve eleições tanto presidenciais quanto para a Assembleia Constituinte. Com o apoio de Getúlio, o general Gaspar Dutra foi eleito com 55% dos votos. Peraí, professor, ele renunciou e apoiou outro político? Como assim? Porque ele renunciou, mas ele não perdeu os direitos políticos. Porque afinal foi uma renúncia. Ele falou: olha, tá bem, muita pressão, tô saindo aqui. Tô saindo aqui para primeiro não ser preso. Tô saindo aqui para talvez não ocorrer um impeachment, senão ele perdia os direitos políticos. Ele saiu, ele aceitou sair e foi de boa. As pessoas: tá, você saiu, sai. Só que politicamente a figura de Getúlio ainda era bastante forte. O Getúlio, ele era muito querido por uma parcela expressiva da população por causa da questão do emprego. Ele gerou muito emprego. Esse crescimento todo do Brasil que ele criou, ele gerou muito emprego. Talvez ele seja aí se não um dos presidentes que mais geraram emprego no Brasil. Então as pessoas tinham um apreço por ele, apesar de não gostar, naquele momento, de que ele tenha sido um ditador. Quem realmente estava, digamos, sem paciência com Getúlio era a população mais esclarecida, de maior estudo, que tinha informações do que acontecia lá fora. Mas uma parcela boa aí da nossa população não tinha tanto acesso à informação, apesar da divulgação do rádio e do cinema. Então, ele, ao apoiar um político, ele dava uma grande chance desse político acabar sendo eleito. O que aconteceu com o Eurico Gaspar Dutra.
E uma coisa interessante das eleições do Gaspar Dutra é que, isso aí é uma grande curiosidade, é uma grande curiosidade mesmo, foi nessas eleições que nasceu o brigadeiro, gente. O docinho brigadeiro, feito de doce de leite e chocolate, com granulado, e era um doce que era dado nas festas do adversário do Gaspar Dutra, que era um brigadeiro. O brigadeiro, nome brigadeiro, antes de ser o nome do doce, era o nome da maior patente da aeronáutica. Era o líder da aeronáutica. E ele estava concorrendo nas eleições contra o Dutra. E conta-se que a receita veio da esposa dele, que já fazia essa receita há um bom tempo, e deu a ideia de, nas reuniões ali para conseguir votos, dar a receita para cozinheiros fazerem em bastante quantidade e distribuir nas festas. E ficou famoso assim o nome do doce, porque era o doce do brigadeiro. Aí, com o tempo, acabou esse doce do brigadeiro, ficou só o nome brigadeiro. Uma curiosidade bobinha, mas bastante interessante. Dutra governou o país entre 1946 e 1951. E sua gestão se caracterizou pelo fortalecimento de relações políticas com os Estados Unidos. O Dutra, ele é um dos militares que foram enviados durante a Segunda Guerra para receber um treinamento a mais lá nos Estados Unidos. E ele voltou extremamente influenciado pelas ideologias estadunidenses. Então, ele acabou até tomando certas medidas que eram bem do interesse do Brasil. Dessa maneira, tal como aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil o governo passou a perseguir pessoas suspeitas de ter envolvimento com o comunismo, o início da Guerra Fria. O Dutra é quem nos pôs na Guerra Fria de fato. Diversos funcionários públicos foram demitidos por esse motivo. O Partido Comunista Brasileiro foi declarado ilegal. Os parlamentares comunistas tiveram seu mandato cassado. Na economia, o governo Dutra passou por duas fases. Nos primeiros anos foram adotadas medidas que privilegiavam a abertura ao capital estrangeiro e incentivavam importações. Esse é já a influência que ele trouxe dos Estados Unidos, que não foi boa para o Brasil. Ele abriu, lógico, é bom abrir uma economia para importação, mas ele abriu de uma maneira descuidada, que criou uma situação econômica ruim para os produtores brasileiros. Porém, a estagnação da indústria nacional e as dificuldades financeiras enfrentadas pelo país, um novo modelo econômico passou a ser praticado. Assim foi adotada uma política que dificultava as importações, gerando um pequeno crescimento da produção industrial brasileira. O que aconteceu? Ele abre no primeiro momento, achando que as pessoas comprando de fora vai abrir a economia brasileira para talvez vender o que se produz aqui. Só que foi uma ideia muito mal estudada, o que gerou uma situação econômica complicada para o Brasil. E aí o Brasil começou a não ter dinheiro para comprar e não ter dinheiro para fazer. A nossa indústria enfraqueceu e as importações estavam vindo, mas começaram a diminuir, só que ainda assim enfraqueciam o que já estava fraco, que era a indústria brasileira. Então ele teve que mudar de ideia, tornar a importação difícil, só que já era tarde demais. Já havia entrado no mundo da importação e as pessoas procuravam importar mais do que tentar produzir. No entanto, esse novo modelo econômico não foi capaz de controlar a crescente inflação do país, bem como não conseguiu melhorar as condições de vida dos trabalhadores, que sofrem com o congelamento de seus salários. Como a economia brasileira estava desce, sobe, desce, sobe, desce. O salário que era pago pelo governo era um dia, digamos, na segunda-feira, hoje. Com seu salário, digamos que você recebe aí 500 cruzeiros.
500 cruzeiros. Em 500 cruzeiros você paga o seu aluguel, paga as prestações do que você comprou e faz as compras do mês. Na sexta-feira não está mais com, porque os 500 reais que você tinha já não conseguem pagar o que no final de semana já está com um valor diferente, porque a moeda caiu. Então, para não fazer cair, ele congelou o salário. Não posso ficar flutuando o salário para ter que, por exemplo, se a situação do dinheiro ficar muito desvalorizado, eu tenho que aumentar o salário dos meus trabalhadores para eles conseguirem manter o padrão de vida que eles ganhavam com o pouco que eles recebiam. Só que, ao congelar o salário, a moeda não para de descer. Então, ficou congelado aqui e os custos só foram aumentando. E aí as pessoas começaram a ter muitos problemas para se sustentar. A Constituição de 1946. Em 1946, uma nova Constituição foi aprovada no Brasil. Por meio dela, houve a restauração do processo democrático eleitoral do país, estabelecendo o voto direto e secreto para os brasileiros alfabetizados de ambos os sexos. A nova Constituição garantiu as liberdades de culto, de reunião e de imprensa e conservou o controle do Estado, sobre os sindicatos, mantendo a proibição de greves. Por quê? Porque o Brasil ele entra na Guerra Fria, sindicatos, essas coisas, era diretamente ligado pelas pessoas. Não necessariamente que era assim, mas pelas pessoas, era diretamente ligado à esquerda, ao comunismo. Então, nada de comunismo, nada de sindicato. Não que nada de sindicato. Tinha sindicato, mas não podia ter greve. O presidencialismo também foi mantido, porém o poder do Congresso Nacional foi ampliado. Além disso, a legislação trabalhista do governo Vargas foi preservada. Afinal, as leis de trabalho do Vargas eram realmente muito boas, então não tinha por que mexer nisso. Retorno de Getúlio Vargas ao poder. Como assim, professor? Ele não tinha sido um ditador, porque ele está voltando ao poder? Calma, veremos. Nas eleições de 1950, Getúlio Vargas concorreu novamente ao cargo de presidente da República. Dessa vez, de maneira democrática. Durante sua campanha, ele criticou o governo de Dutra, chamando a atenção para o descaso com que ele tratou as questões sociais do país. Afinal, o Dutra ele só quis saber de economia, de se aproximar dos Estados Unidos, e as pessoas sofreram. Porque ele estava nem aí em ajudar a população. Eleito, Getúlio assumiu novamente a presidência do país em 1951 e promoveu um governo centrado na consolidação dos direitos trabalhistas e no desenvolvimento da indústria nacional. Ele queria reavivar aquilo que ele tinha começado durante o Estado Novo. A disputa entre nacionalistas e liberais ganhou força durante sua gestão, principalmente entre os militares. A questão central que dividia esses grupos estava relacionada à manutenção ou não do monopólio estatal sobre o setor energético, ou seja, se o Estado deveria manter ou não o total controle sobre as reservas e refinarias de petróleo. Por quê? O petróleo já há um tempo já era extremamente valioso, era um recurso extremamente importante, e no Brasil, só o Brasil pode, até hoje acontece isso, pode extrair petróleo do seu território. Nenhuma empresa estrangeira pode extrair petróleo. A gente pode extrair, e aí deixa uma refinaria estrangeira existir aqui para transformar esse petróleo em gasolina, em combustível, diesel, essas coisas. Mas tirar do solo, só o Brasil. Os nacionalistas argumentavam que o Estado deveria manter esse controle. Já os liberais defendiam que as empresas privadas, nacionais ou estrangeiras, deveriam participar da exploração desses recursos. Os militares nacionalistas passaram a ser perseguidos pelos militares liberais a partir de 1952. Como assim, professor? Como um militar está perseguindo o outro? Imagina, se um general é liberal, ele pode, através de sua influência e cargo, criar sanções para um capitão que é nacionalista.
Entenderam? Acusados de serem comunistas, os nacionalistas foram excluídos do comando das Forças Armadas Brasileiras, as quais também deixaram de apoiar Getúlio, que mantinha sua política nacionalista. Por azar de Getúlio, o grande corpo militar, o alto cargo, era liberal. Então, ele já entrou no governo dele com esse grande revés de as forças militares serem liberais e quererem que a questão ali do petróleo fosse aberto. Por quê? Por ideologia. Conservadores e progressistas. Durante a década de 1950, houve um crescimento da polarização política no Brasil. Parece com os dias de hoje. Ou seja, cada vez mais as pessoas passaram a se concentrar em grupos com ideias extremamente opostas. Dessa maneira, formaram-se dois agrupamentos principais, os conservadores e os progressistas. Os políticos conservadores se organizaram com base na junção dos anticomunistas radicais com os liberais. Esse grupo tinha o apoio de grandes capitalistas estrangeiros e era composto pelas oligarquias rurais e a alta burguesia comercial, industrial e financeira do Brasil. Ou seja, as pessoas de grande dinheiro, grande influência no Brasil, estavam ali no grupo dos políticos conservadores. E principalmente anticomunistas. Os políticos progressistas se formaram com base no apoio de comunistas aos nacionalistas. Em sua maioria, esse grupo era composto por trabalhadores urbanos e por intelectuais. A morte de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ampliou as políticas nacionalistas do seu governo a partir de 1953. Em outras medidas, ele criou a Petrobras, empresa estatal que passou a deter o monopólio da extração do petróleo no Brasil. A famosa Petrobras é criada com Getúlio, numa campanha chamada O Petróleo é Nosso. Essa campanha foi extremamente de cunho popular. Ele contou com a ajuda da popularidade dele para alavancar essa disputa. E, inclusive, tornou-se popular o debate sobre o petróleo por causa disso. Por ele querer levar o apoio dele à população, e a população respondeu, as questões do petróleo se tornaram um assunto popular. Em decorrência da polarização do país durante seu governo, Getúlio passou a sofrer severas críticas por sua posição nacionalista. Essas críticas ampliaram-se especialmente após o presidente conceder um aumento de 100% para o salário mínimo em maio de 1954. Essa medida provocou grande descontentamento entre os empresários brasileiros. Mas aí tem uma coisa que muita gente pega essa parte e fala: tá vendo? Getúlio era comunista. Na verdade não, gente. O que aconteceu é que o salário estava congelado por causa do Dutra. O salário mínimo congelado ele estava extremamente defasado, ou seja, ele não atendia à realidade daquele momento ali que Getúlio vivia, em 54. Então, ele aumenta 100% porque há muito tempo não tinha aumento. Então ele foi contando, era para ter aumento aqui, digamos, era para ter aumento em 46, não teve. Era para ter aumento em 47, não teve. 48, não teve. Aí foram fazer um cálculo e Getúlio vai ter que aumentar em 100%, vai ter que dobrar. Aí ele, tá, tudo bem, vamos dobrar aqui. Aí ele aprovou. A crise política enfrentada por Getúlio se tornou ainda mais grave após um de seus maiores opositores, o jornalista Carlos Lacerda, sofreu um atentado em agosto de 1954. O responsável por sua segurança, o major da aeronáutica Rubens Vaz, foi morto, enquanto o jornalista sofreu um ferimento no pé. O chefe de segurança de Vargas, Gregório Fortunato, foi apontado como mandante do crime, gerando indignação entre os opositores do governo. O que aconteceu? Esse Gregório Fortunato, assim, eu vou falar a versão oficial, porque não se tem ainda 100% de certeza sobre isso. Mas o que oficialmente se aceita é que o Gregório Fortunato ele tomou a iniciativa de tentar matar o Carlos Lacerda.
Só que isso foi um tiro dado no pé. Porque ele não matou o Carlos Lacerda, ele matou o tenente da aeronáutica, o Rubens Vaz. Ele foi pego. E aí, pessoal, é o cara que trabalha com o Getúlio. É o chefe de segurança de Getúlio. E ele veio matar o inimigo de Getúlio, foi Getúlio que mandou. Então, por causa da ação dele, cria-se uma pressão enorme por parte dos militares brasileiros. Não pela população. A população amava Getúlio. Para que o Getúlio renunciasse mais uma vez. Saísse do governo. Senão eles dariam um golpe. Eles teriam que tirar Getúlio à força. Um manifesto assinado por generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica foi entregue ao presidente, exigindo seu afastamento do cargo. Coagido, e com medo, na verdade, Getúlio Vargas se suicidou na madrugada do dia 24 de agosto de 1954, gerando grande comoção entre a população brasileira. Getúlio, já falei pra vocês várias vezes isso. Ele é uma figura polêmica. Ele é uma figura polêmica porque se a gente pega esse segundo governo de Getúlio, da década de 50, a gente vê que ele estava tentando assim atender às necessidades da população brasileira. Ele estava mantendo o Brasil sob o controle de um enorme recurso, extremamente valioso, que é o petróleo. Ele estava tentando ali reavivar a indústria brasileira para assim gerar os empregos que ele tinha gerado e tentar tirar a população da situação complicada que o governo de Dutra gerou. Que o governo de Dutra foi inútil. O governo de Dutra foi um governo inútil em diversos aspectos. Ele é um dos piores presidentes que a gente já teve. E ao mesmo tempo, o que Getúlio fez era tentar se afastar da imagem de ditador que ele tinha. No segundo governo dele, ele tentou ali o máximo possível manter aquela figura autoritária que ele se construiu no Estado Novo esquecida. Isso que a gente não pode esquecer. Ao mesmo tempo que Getúlio tentou fazer algumas coisas, realmente foram coisas boas que ele tentou fazer no segundo governo dele, no primeiro governo ele foi um ditador. Mas professor, no primeiro governo ele fez as leis trabalhistas, as coisas. Tá, mas gente, as leis trabalhistas, elas já havia a reivindicação por elas muito antes de Getúlio. O que Getúlio fez foi entender que ou ele atendia a isso, ou ele não teria fim a dor de cabeça dele. E ele trabalhou muito bem a imagem dele com a população. Então, grande parte da população tem uma memória muito afetiva com ele. E até pela forma como ele morreu, se suicidando após ser pressionado pelos líderes das Forças Armadas, como uma pessoa injustiçada, que estava fazendo um bem para o Brasil, que estava tentando tirar o Brasil do buraco. Então, é difícil para a nossa história definir a índole em si de Getúlio. Não dá para esquecer o ditador que ele foi. Ele foi extremamente cruel como ditador. Ao mesmo tempo que ele realmente atendeu a demandas populares. Então, como eu falei, uma figura polêmica, complicada de se entender. Na minha opinião, a gente não deve esquecer nunca que ele foi um ditador. Jamais. Ele teve muita culpa em grande parte dos problemas que se seguiu ao Estado Novo. A ditadura dele foi traumática, assim, ao Brasil. Só que ele nunca deixou de ser uma pessoa que atendia ao interesse brasileiro. Era da maneira dele? Sim.
a maneira dele, em grande parte, era autoritária? Era. Mas ele ainda assim queria atender a coisas que o Estado Brasil queria. Então, eu acho, pessoalmente, ele é uma pessoa complicada, assim. Tem culpa? Tem. Mas teve acertos também. A culpa apaga os acertos? Não, e vice-versa. Ele teve culpa e acerto, ponto final. Bem, a gente para por aqui. Vamos para o nosso grupo do Telegram. Talvez eu passe umas atividades para a gente fazer em aula. Mas vamos conversar sobre a matéria, falar um pouquinho sobre isso e tirar dúvidas. Vamos lá, turma, pro Telegram.